Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 43 e hoje nós vamos iniciar mais um módulo do curso, que é o módulo sobre pipes. Nessa aula nós vamos aprender como usar os pipes disponíveis no Angular 2, como utilizar parâmetros com pipes e também como utilizar mais de um pipe ao mesmo tempo para poder transformar um valor e mostrar o mesmo no template. E para o pessoal que está vindo do Angular 1, os pipes no Angular 2 é o que nós chamamos de filtros no Angular 1. Para iniciar esse módulo, já criei aqui um projeto chamado de _06-pipes. Foi um projeto que eu criei com o Angular CLI, então eu fiz um ng new 06 pipes e pedi para o Angular CLI criar esse projeto. E eu também já troquei o diretório para apontar para esse projeto para a gente começar a criar os nossos componentes e a criar os nossos pipes. Então, para essa aula, eu vou criar um novo componente, ngg para criar, c de componente e exemplos pipes, para a gente poder colocar todos os exemplos de pipes dentro desse componente. Lembrando que como vai ser gerado pelo Angular CLI, o app module também vai ser modificado e o componente também vai ser importado e vai ser adicionado dentro das declarações. E aqui eu já vou deixar também o ng-service sendo executado para a gente poder ver o resultado do nosso código no browser. Como sempre, eu vou obter aqui o seletor do componente e vou jogar aqui dentro do app component para a gente poder ver o resultado das nossas modificações também no browser. E aqui no browser nós temos aquela mensagem padrão do Angular CLI e a gente pode começar a modificar. Vou deixar aqui o HTML também aberto para a gente poder brincar. Eu quero criar aqui com vocês um objeto para a gente poder mostrar as informações desse objeto aqui no template. Vou fazer aqui uma busca por algum livro. Vou pegar esse livro aqui, que é o de Aprendendo Estrutura de Dados e Algoritmos com JavaScript, e eu vou pegar algumas informações desse livro, como o número de páginas, a data de lançamento desse livro, entre outras informações, e eu vou criar um objeto aqui. Então eu vou declarar um livro que vai ser do tipo N, que vai ser qualquer coisa aqui dentro dele, não vou criar por enquanto nenhuma classe nem interface do JavaScript para poder tipar essa variável. E eu vou colocar algumas informações aqui dentro. Então eu tenho o título do livro, eu tenho quantas estrelinhas que ele tem. Então a gente pode ver aqui que esse livro está bem avaliado. Claro que eu vou pegar um livro aqui bem avaliado, né, para não passar vergonha. A avaliação dele está em 4.6 estrelinhas. Eu botei aqui um 4, 5, 4, 3, 2, 1 aqui, só para a gente ter alguns números nas casas decimais. O número de páginas, o preço em dólares, a data de lançamento desse livro, então foi dia 23 de junho de 2016, lembrando que aqui o índice do mês começa em 0, e também o link aqui desse livro para compartilhar o livro, aproveitando também o momento jabá dessa aula. Então o que eu vou fazer aqui, nós temos o objeto criado, e o que eu quero fazer aqui agora é montar o template com as informações desse objeto. Aqui no template coloquei um título e coloquei as informações do livro, sempre utilizando um parágrafo e interpolação. Então, por enquanto, se a gente voltar aqui no browser, a gente vai ver que nós temos o título, as estrelinhas, as páginas, o preço, a data de lançamento, que isso aqui tá meio esquisito, o link do livro e o objeto do livro em si, que aqui tá como objeto mesmo, e isso aqui também tá um pouco esquisito e a gente pode também melhorar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a aplicar os pipes do Angular 2. O que um pipe faz? Um pipe, ele transforma um valor e a gente pode mostrar esse valor transformado dentro de um template. Então, é para isso que a gente utiliza um pipe. E o Angular 2, ele tem alguns pipes embutidos, que é o que nós vamos ver hoje, como, por exemplo, um pipe para mostrar data formatada na tela, um pipe para formatar um objeto JavaScript em formato JSON, um pipe para trabalhar com números, um pipe para trabalhar com decimais, um pipe para a gente poder trabalhar com moeda, preços, enfim. Eu recomendo que vocês venham aqui na documentação, então que é o Angular I/O, vem aqui na parte de documentos, aqui na parte de busca faz uma busca por pipes,
Então vai vir aqui essa parte de guia. Então tem o guia tanto de JavaScript, quanto de TypeScript, quanto do Dart. Então vou vir aqui com o TypeScript. Aqui, se a gente fizer uma busca por API Reference, e aqui eu vou pegar outra, tem esse link aqui com todos os pipes embutidos do Angular. Então aqui eu vou fazer uma busca novamente por pipe, e aqui vocês podem ver, tem o async, que nós vamos ter uma aula, o decimal, JSON, currency, lowercase, uppercase, o date, que são pipes que nós vamos ver nessa aula. Não vou passar por todos, mas caso vocês tenham curiosidade, vocês podem vir aqui na documentação, tem todos esses pipes do Angular 2, é muito similar ao que tinha de filtros do Angular 1, só que com a diferença de que no Angular 2 não tem mais os pipes de filtro e order by, eles removeram por questões de performance, questões de minificação também, e a documentação é muito boa porque também tem aqui um exemplo que vocês podem também colocar num Planker da vida ou colocar no projeto de vocês. Então super recomendo que sempre verifiquem a documentação, porque a documentação geralmente é o local mais completo que a gente tem de referência sobre um framework, sobre uma tecnologia. Então vamos lá, como é que a gente faz para poder utilizar um pipe? No teclado de vocês tem esse caractere que é uma barra em pé. Esse caractere tem o nome de pipe em inglês, e é por isso que o nome de pipe é pipe, justamente por causa desse símbolo aqui. Então, para usar um pipe, colocamos esse símbolo e colocamos o nome do pipe. No caso, eu vou colocar aqui o pipe de uppercase, que vai transformar todo o título em letra maiúscula. Aqui vocês podem ver que está misturado, tem coisas com letra maiúsculas, coisas com letra minúsculas, e aqui vai transformar tudo com letras maiúsculas. Se a gente voltar aqui ao browser, tudo está com letra maiúscula agora. Existe também o pipe de number, então novamente o símbolo de pipe, e eu vou colocar aqui number. Vou repetir a mesma coisa para todos os números que nós temos aqui. Então, preço também é um tipo de number. E com os pipes do Angular 2, a gente também pode utilizar parâmetros. Então, por exemplo, que é o pipe de números decimais. Aqui o rating, né, o número de estrelinhas, nós temos um número decimal. Como é que a gente faz, por exemplo, se a gente quiser mostrar só o 4.5 e não mostrar todo esse número? Então, para passar parâmetros para esse pipe, nós colocamos 2 pontos e aí a gente coloca os parâmetros. No caso, para o formato do número, nós colocamos entre aspas simples o número mínimo das casas de inteiros. Aqui no caso só tem uma, mas se a gente colocar 2, vai aparecer 0,4 no lugar só de 4. E aqui é um ponto, e nós podemos também especificar a quantidade de casas decimais que a gente quer utilizar. Como, por exemplo, se eu quero um número mínimo de uma casa decimal e o número máximo de 2 de casas decimais. Como esse número aqui ele tem mais de 2 casas decimais, ele vai mostrar 0,4.54. Então, voltando para o browser, nós temos aqui 0,4.54. Se a gente quiser agora modificar isso aqui para apenas uma casa decimal, a gente coloca aqui o 1. E se a gente quiser também apenas não ter o 0,4 e apenas o 4, a gente coloca aqui apenas o 1. Então, aqui vai mostrar 4.5. O número de páginas, não vou colocar nada, na verdade, aqui eu nem precisava colocar esse pipe do number, mas só para exemplo. E o preço também. O preço aqui agora está como number. Mas, se eu quisesse mostrar como é preço, eu quero mostrar como se fosse moeda. Então, eu vou usar o pipe de currency, que é moeda em inglês. Voltando aqui para o browser, ele já vai mostrar aqui o preço em dólares. E eu também posso passar argumentos. Se no lugar de ver o preço em dólares, eu gostaria de ver o preço em real, né? Digamos que esse valor seria o valor em reais, eu posso passar aqui qual que é o código, que no caso é BRL, que é
o código da moeda de reais brasileiros. Voltando aqui agora, no lugar de dólares americanos, a gente pode ver BRL. Mas ainda assim tá um pouquinho esquisito. Se eu quisesse só o R e mais o cifrão, como é que a gente está acostumado, eu posso passar um segundo parâmetro. E para a gente passar um segundo parâmetro, novamente mais 2 pontos, e aqui eu passo true se eu quiser o símbolo da moeda, né, que é o RS e não o BRL. Vai fazer o refresh, nós temos aqui agora o símbolo no lugar da moeda. A mesma coisa aqui para data, também existe um pipe de data, então novamente vou colocar aqui o date. Se eu voltar aqui, vai continuar mostrando o date, mas já está um pouco melhor do que aquele monte de caractere, né, do que a data completa. E a gente também pode formatar a data. Um dos parâmetros que é aceito aqui é o formato da data. Se a gente voltar na documentação, vou abrir aqui o pipe da data e nós vamos ver que tem alguns códigos. Então, por exemplo, se eu quero que seja um short, eu posso usar aqui o formato short. Se eu voltar aqui ao browser novamente, fizer um refresh, ele vai mudar aqui o formato da data, mas aqui ainda está em formato padrão americano. Se a gente quiser, a gente também pode especificar, como por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa dia, a gente usa mês, então aqui é M maiúsculo, tá? E a gente usa 4 algarismos aí para o ano, ou 2 algarismos para o ano. A gente também consegue passar o formato da data que a gente quiser. E se a gente quiser passar aqui o nome do mês, vou deixar aqui então com 3 M's para ter somente, por exemplo, o junho, né, o de junho. E por último, nós também temos o pipe de JSON, que nesse caso ele vai formatar aqui o objeto livro, né, que é um objeto JavaScript, para o formato JSON. É claro que o usuário não vai querer saber de JSON na tela, mas esse pipe é muito útil para nós, desenvolvedores, poder formatar às vezes, mostrar na tela enquanto tá uma forma de debugar, enfim. Além disso, a gente também pode alinhar os pipes. Como é que a gente faz para alinhar os pipes? É só passar aqui novamente o pipe, como por exemplo o pipe de lowercase, em que vai transformar o título tudo em letra minúscula. Voltando aqui fazendo refresh, nós temos tudo em letras minúsculas. Uma informação importante é a ordem que os pipes serão executados é a ordem da declaração dos pipes. Então primeiro aqui vai transformar o título tudo em letra maiúscula e depois dessa transformação é que a gente transforma tudo em letra minúscula. E uma última informação para a gente poder fechar essa aula é que vocês podem perceber que todos esses pipes, eles pertencem ao pacote do Angular Common e a gente não precisa ficar importando nada aqui no nosso componente e nem dentro do nosso módulo. Por quê? Porque como o App Module é o módulo raiz da aplicação, todos esses pipes já estão embutidos dentro desse Browser Module. E quando a gente cria, como fizemos no módulo anterior, um módulo de funcionalidade, ou seja, um submódulo da aplicação, todos esses pipes também estão embutidos dentro do Common Module. Como nós já temos o import dentro do módulo, não há necessidade da gente importar nada dentro do nosso componente, porque nós já fizemos o import desse módulo que contém todos esses pipes, ou dentro do App Module, ou dentro do módulo de funcionalidade da aplicação. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e todo o material de apoio também está disponível gratuitamente lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!